Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. A história se repete. É de propósito, perguntou o rei, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Daniel 3,14. Se tão somente eles demonstrassem boa vontade em se unir à multidão em adoração à imagem, tudo iria bem com os 3 hebreus. Mas se vocês não adorarem, serão lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E ajuntaram-se os governantes, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Daniel 3, 27. Não tinha o rei de Babilônia direito, civil ou moral, de ameaçar os homens com a morte pela não adoração ao Deus dele, do que tinha para fazer o decreto, votando às chamas todos os que recusassem adorar a imagem de ouro. Deus jamais obriga o homem a obedecê-lo. A todos deixa livres para que escolham a quem desejam servir. Os 3 hebreus declararam a toda a nação babilônica sua fé naquele a quem adoravam. Eles descansaram em Deus. Na hora de sua provação, lembraram-se da promessa. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. E de maneira maravilhosa sua fé no Deus vivo foi honrada à vista de todos. A notícia de seu maravilhoso livramento foi levado a muitos países pelos representantes das diferentes nações que tinham sido convidadas por Nabucodonosor para a dedicação daquela imensa estátua. Mediante a fidelidade de seus filhos, Deus foi glorificado em toda a terra. Importantes e muitas são as lições a se aprender da experiência destes jovens hebreus na planície de Dura. Quem dera os chamados cristãos de hoje se comportassem exatamente como se comportaram estes jovens hebreus diante do perigo. Tristemente, a história se repete e se repetirá ainda mais. Não houve um só sacerdote, pastor, líder de igrejas nos dias de hoje, do chamado povo de Deus que se posicionou ao lado daqueles leigos. Assim como nos dias de Elias, onde não houve sequer um líder religioso, mesmo entre os do povo de Deus, salvo Elias, o profeta, que no Monte Carmelo se posicionasse denunciando o falso culto prestado, assim tem sido agora. O moderno rei de Babilônia está juntando o mundo todo aos seus pés. Reis, governantes, presidentes, pastores e líderes de igrejas estão todos se curvando à imagem que o mesmo está montando de si mesmo. Nada novo debaixo do sol. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, versículo 14. Curvando-se e aliando-se ao Papa através do ecumenismo, estão infelizmente também os modernos caldeus, os líderes religiosos e os membros de suas igrejas, completamente cegos e não veem que já estão adorando a imagem da besta.
E o fazem através das doutrinas que o mesmo levantou na escura era das trevas, durante a diabólica Inquisição, onde vários cristãos verdadeiros foram mortos por não se inclinarem a elas. Nos dias atuais, muitos dos verdadeiros servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. O pecado destes perseguidos será o de não aceitar o ecumenismo, não aceitar a liderança do Papa e não aceitar a paz proposta pela submissão aos dogmas papais. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus exigem uma fé que não se dobre. Seus filhos devem deixar claro que Ele, Deus, é o único objeto do seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode levá-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Para o coração leal, as leis de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra e da lei do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor irá operar com poder em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus, estes hebreus valorosos na fornalha ardente, estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará em meio ao tempo de angústia. Angústia como nunca houve desde que houve nação. Os seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles, Jeová se revelará como o Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. Se você não consegue ver a verdade que aqui está, devo dizer-lhe, caro amigo, cara amiga, no temor de Deus, que deves buscar a Deus como nunca fez em toda a sua vida, para que Ele te mostre esta verdade. Se não o fizer hoje, poderás te encontrar amanhã completamente curvado em adoração à besta e à sua imagem, perseguindo os verdadeiros cristãos, imaginando estar fazendo um serviço a Deus. Pense nisso e que Deus seja contigo.